Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e essa é a segunda parte do nosso modelo Cojim para barrados e pano de prato. Na aula anterior, nós bordamos as 17 primeiras carreiras do nosso modelo e agora vamos bordar as próximas carreiras, repetindo esse desenho que a gente já bordou para o outro lado, para completar aqui o nosso desenho. Nós bordamos a carreira 17. Agora eu vou inverter só para ficar mais fácil a visualização, porque enquanto eu for bordando, você vai conseguir visualizar o desenho que a gente está formando. Agora nós vamos fazer ao contrário. Nós fizemos aqui já a carreira 17. Como a contagem é a mesma em todas as carreiras, então agora eu vou contar de trás para frente. Então nós vamos começar fazendo agora a carreira 16. Nós escolhemos 3 tonalidades, vamos fazer a carreira 16 com a cor mais escura. Você vai escolher um desses desenhos aqui do centro, dessa ponta, a partir da ponta do lado direito, na mesma reta, ó, você vai sair um furo abaixo e vai seguir esse mesmo desenho. Então, a partir dessa reta, ó, faz outro fio do mesmo tamanho, vem para o outro lado, ó, sai um fio também, sai um furo abaixo na mesma reta e faz outro fio do mesmo tamanho. Então, sempre nesse desenho, você tem esse passo a passo. 2 fios do mesmo tamanho na mesma reta. Quando você chegar nesse desenho maior, você vai pular 3 furos. 1, 2, 3. E entrar no furo 4. E depois você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e entra no furo 7. Então, esse é o passo a passo que você vai fazer na carreira 16. Em cima desse desenho do centro, você faz um fio do mesmo tamanho de um lado e um fio do mesmo tamanho do outro. Depois, você pula 3 furos, sai no furo 4 para chegar no segundo desenho. Nesse segundo desenho, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e entra no furo 7. Então, essa contagem que você vai fazer, ó, nos 2 desenhos. Agora, nós vamos fazer as próximas 3 carreiras com a cor média. Vamos fazer agora o mesmo passo a passo da carreira 15. Nesse desenho do centro, você vai na mesma reta do lado direito, começar um furo à sua esquerda. Então, eu vou mostrar uma vez a contagem nesse desenho e uma vez a contagem nesse. Nessa primeira parte, você vai contar 2 furos e entrar no terceiro. Depois, você vem para o outro lado, você pula 4 furos, sai no furo 5. Fez o fio de um lado, do outro lado, você de novo pula 2 furos, entra no terceiro. Então, esse é o passo a passo que você vai fazer nesse desenho do centro. No próximo desenho, você vai pular 2 furos e vai sair no terceiro. Então, essa é a contagem entre os desenhos. Pula 2 furos, sai no terceiro. Quando você chegar nesse desenho maior, a contagem sempre vai ser: pula 3 furos, entra no furo 4. Pula 2 furos, sai no furo 3. Depois, do outro lado, pula 3 furos, entra no furo 4. E, de novo, você pula 2 furos, sai no terceiro, para começar a fazer o mesmo desenho que a gente iniciou. E vai fazer essa contagem desse primeiro desenho e desse segundo em todos os espaços. Agora, vamos fazer a carreira 14. A partir desse desenho do centro, você tem um furo acima, um furo à esquerda, do mesmo jeito. Então, esse é o passo a passo que você vai fazer em cima desse desenho. Você vai pular 2 furos, entrar no terceiro. Depois, você pula 2 furos, entra no terceiro. E mais uma vez, pula 2 furos, entra no terceiro, pula 2 furos, sai no terceiro. Aí, você vai chegar naquele fio maior. Quando você chega nesse fio maior, a contagem é sempre de pula 3 furos, 1, 2, 3, entra no furo 4. Só que nessa carreira, a gente vai começar a fazer aquelas pontinhas. Então, você vai pular um furo, entrar no próximo. Sempre entre o fio maior e as pontes e essas linhas menores, você sempre pula o furo. Vai fazer um fiozinho,
Então, de novo, ó, pula um furo, sai no próximo, para dar distância entre esse fio e o fio grande. E de novo a mesma contagem, o fio grande é sempre 3, pula, o fio grande sempre pula 3 furos, entra no furo 4. E para chegar no desenho do centro, de novo, pula 2 furos, sai no terceiro. E segue de novo aquele mesmo passo a passo. Pula 2 furos, entra no terceiro, pula 2 furos, sai no terceiro, pula 2 furos, entra no terceiro, pula 2 furos, sai no terceiro. E chegou de novo naquele desenho maior e você segue esse mesmo passo a passo. Então, é só você seguir essa mesma contagem nos 2 desenhos. Agora, vamos fazer a carreira 13. Nesse desenho do centro, você tem esse primeiro fio aqui do alto, nessa mesma reta, você vai começar um furo à esquerda. Então, em todo esse primeiro desenho, você vai fazer esse passo a passo que eu vou mostrar agora. Pula 2 furos, entra no terceiro, sai um furo ao lado. Pula 2 furos, entra no terceiro, só que agora você vai pular 2 furos e sair no terceiro. Então, esse é o passo a passo em cima desse... Então, esse é o passo a passo que você vai fazer nesse desenho do centro. Nesse outro desenho, você vai pular 3 furos, entrar no furo 4. 1, 2, 3, entrar no furo 4, que é a contagem para fazer aquele fio maior. Agora, nós vamos fazer a pontinha. Sempre que for fazer a pontinha, você tem que pular um furo e sair no próximo. Como na carreira anterior a gente fez uma pontinha, nessa carreira você vai bordar 2. Então, é só você alinhavar a primeira e a segunda. Só que quando você fechar a segunda pontinha, você vai fazer aquela ponta maior. E sempre entre uma ponta maior e as pontinhas, você tem que pular um furo. Então, agora vamos fazer esse fio maior, que ele pula 3 furos, entra no furo 4. 1, 2, 3, entra no furo 4. Pula 2 furos, sai no próximo, para chegar no próximo desenho. E agora você segue o mesmo passo a passo que eu mostrei no início. Pula 2 furos, entra no terceiro, sai o furinho à frente. Pula 2 furos, entra no terceiro, pula 2 furos, sai no terceiro. Agora, você pula 3 furos, 1, 2, 3, entra no furo 4. Vai fazer a pontinha, então pula um furo. Então, fazendo mais rápido agora, que é só repetição. Vai alinhavar 2 vezes. Quando fechar o segundo ponto, pula um furo. Aqui você pula 3 furos, entra no furo 4 e volta ao mesmo passo a passo. E vai fazer esse desenho em todo o comprimento. Agora, vamos fazer a carreira 12. Vamos iniciar também pelo mesmo desenho. A partir desse fio do lado direito, você tem o furo de cima, um furo para a sua esquerda. Vai sair de baixo para cima. Em cima de todos esses desenhos, você sempre vai pular 1, 2, 3, 4 e vai entrar no furo 5. Então, essa é a única contagem que você vai fazer em cima desse desenho. Depois que você faz esse desenho, você sempre pula 2 furos, 1, 2, e sai no terceiro furo para começar o próximo desenho. Vai fazer aquele fio maior, esse fio ele sempre pula 3 furos, 1, 2, 3, e entra no furo 4. Nós vamos começar a fazer as pontinhas. Sempre que for fazer as pontinhas, sempre pula um furo. Na carreira anterior, a gente fez 2 pontinhas, então agora a gente vai fazer 3. Então, você vem alinhavando de um lado para o outro, até você fazer 3 pontinhas. Quando você fizer a terceira, você vai fazer o fio maior. E você precisa, então, dar a distância de um furo entre um desenho e outro. Agora, vai fazer esse fio maior, que sempre você pula 3 furos e entra no 4. 1, 2, 3, entra no 4. Quando você chegar no próximo desenho, você sempre pula 2 furos, sai no terceiro. Vai chegar no próximo desenho e agora faz o mesmo passo a passo. Pula 4, entra no 5. 1, 2, 3, 4, entra no furo 5. E de novo, vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Agora, vamos fazer a carreira 11, que ainda segue o mesmo passo a passo, bem simples. A partir do desenho do centro, você tem esse furo do lado direito, a partir de um furo acima, um furo à esquerda. Você sai de baixo para cima.
Dessa vez, você vai pular 2 furos, entrar no terceiro. Depois, do mesmo jeito, pula 2 furos, sai no terceiro. É só esse o desenho que você vai fazer em cada um desses desenhos do centro. Nesse segundo desenho, você começa fazendo aquele fio grande, que sempre você pula 3 furos. 1, 2, 3, entra no furo 4. Vamos fazer as pontinhas. Então, você sempre pula um furo. A carreira de baixo são 3 pontinhas, então agora você vai bordar 4. Então, é só você vir fazendo, ó, de furo a furo, fazendo aqui 4 pontinhas menores. Quando você fechar a quarta pontinha, você vai fazer aquele fio maior. Então, você precisa da distância de um furo entre eles. Pulou um furo, vai fazer o fio maior. O fio maior sempre são 3 furos, entra no 4. Agora, você vai fazer o outro desenho. Para passar desse desenho para o outro, você sempre pula 2 furos, sai no terceiro. Depois, faz o mesmo passo a passo. Pula 2, entra no 3, pula 2, sai no 3. E vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Agora, vamos fazer a 10ª carreira. A carreira 10 é a última desse desenho do centro. Depois, a gente já vai começar a fazer a lateral de novo. Então, começa naquele desenho principal, do mesmo jeito, a partir do lado direito, você tem um furo acima, um furo ao lado. Em cima desse desenho, você só vai bordar um fiozinho. Então, é só você entrar um furo ao lado, que é a mesma ponta, ó, que você fez na carreira 10 aqui de baixo. E agora, você segue a mesma contagem. Pula 2 furos, sai no terceiro, para passar de um desenho para o outro. Daí, você vai fazer aquele fio maior. Fio maior do mesmo jeito. Pula 3 furos. 1, 2, 3 e entra no furo 4. Para começar a fazer as pontinhas, você sempre pula um furo. Na carreira de baixo, você fez 4 pontinhas, então agora você vai bordar 5. Então, é só você alinhavar, bordando aqui 5 pontinhas. Quando você fechar a 5ª pontinha, você vai pular um furo, porque agora você vai bordar aquele fio maior. Então, sempre pula um furo. E para fazer o fio maior, você sempre pula 3, 1, 2, 3 e entra no furo 4. Para mudar de um desenho para outro, você sempre pula 2 furos, sai no terceiro. Daí, já volta naquele desenho principal, onde você só faz aquela pontinha. E também vai seguir esse passo a passo em todo o comprimento. Assim que você terminar a carreira 10, você tem esse resultado. Então, está pronto o nosso desenho do centro. Agora, vamos repetir esses 3 desenhos para o outro lado. Como eu fiz o desenho só para o lado esquerdo, então, se você tiver dificuldade em fazer a contagem para o lado direito, a contagem é a mesma quantidade de furinhos e a mesma quantidade de passagem de um desenho para o outro. Mas se você tiver dificuldade, você borda a partir do centro, borda todo o lado esquerdo, depois vira o seu trabalho. A partir do centro, você de novo borda para o lado esquerdo. Então, você pode fazer isso em todas as carreiras. Borda um lado, vira o trabalho e borda o outro da mesma maneira, seguindo a mesma contagem. Agora, como vamos fazer esse desenho da lateral que é mais simples, então eu vou fazer com o desenho para baixo, que vai ficar mais fácil. Agora, nós vamos utilizar a primeira cor clara. Nós começamos o centro com a cor escura, a cor média e a cor clara. Agora inverte, agora vai ser claro de novo, médio e vamos encerrar com a cor escura. Sempre 3 carreiras em cada cor. Para iniciar a carreira 9, você vai escolher esse desenho do centro a partir do lado esquerdo desse fiozinho. Você vai descer 3 furos. 1, 2, 3. E vai começar o bordado um furo à sua esquerda. Então, a partir desse furo, começa a contagem dessa carreira. E a contagem é bem simples. Pula 2 furos, entra no terceiro, pula um furo, sai no próximo. Pula 2 furos, entra no terceiro, pula um furo, entra no próximo. É só essa contagem que você vai fazer. Pula 2 furos, entra no terceiro, pula um furo, sai no próximo. Vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. E como a gente já fez nas outras carreiras,
Depois você vai repetir mais 2 vezes essa mesma sequência, seguindo a mesma reta do desenho. Então, você vai fazer agora 3 carreiras com a cor mais clara, seguindo essa mesma contagem. Então, aqui eu já fiz a carreira 9, 8 e 7, da cor mais clara. Agora, com a cor média, nós vamos começar a fazer a carreira 6. Você escolhe qualquer um desses bloquinhos. A partir desse fio mais baixo do seu lado esquerdo, você começa bordando um furo abaixo. Agora, você pula um furo, entra no próximo, pula 2 furos, sai no próximo. Vai intercalar os bloquinhos. Pula um furo, entra no próximo, pula 2 furos, sai no próximo. E vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. E depois você faz mais 2 carreiras do mesmo tamanho, igual você fez aqui na primeira parte. Então, aqui eu já fiz a carreira 6, 5, 4 e agora só vamos terminar com as 3 primeiras carreiras a cor escura. E começa do mesmo jeito. Você escolhe uma dessas pontas mais baixas, a partir do lado esquerdo, começa um furo abaixo e vai seguir a mesma contagem que você fez nessa primeira parte. Pula 2 furos, entra no terceiro, pula um furo, sai no próximo. Pula 2 furos, entra no terceiro, pula um furo, sai no próximo. E vai fazer isso em todo o comprimento. Pula 2, entra no 3, pula 1, sai no próximo. Faz isso em todo o comprimento e depois você repete mais 2 vezes o mesmo desenho até você ter esse resultado. Então, agora eu vou terminar essas 3 carreiras e já volto para mostrar para vocês o resultado final do nosso modelo. Assim que você terminar de bordar todas as carreiras, você tem esse resultado. Olha que lindo que fica. Com o degradê, você tem um resultado bem diferente, bem bonito. Então, ele é um bordado trabalhoso por causa das contagens, mas muito gostoso de bordar. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu ainda não fiz os arremates, vou fazer depois no final. Mas esse é o avesso que você tem. O avesso também forma outro desenho, um desenho diferente. Se você quiser, você pode até bordar do lado avesso e deixar esse lado como o lado principal também. Então, se você fizer esse mesmo bordado do lado avesso do seu pano de prato, o resultado direito vai ser esse, que também é um outro desenho bem bonito. Então, você também tem a opção, essa opção, ó, de 2 modelos. Se você quiser fazer trabalhos maiores, depois que você bordar essas 3 carreiras em linha reta, é só você seguir essa mesma contagem a partir da parte de baixo, as 3 carreiras de baixo, seguir essa mesma contagem e repetir intercalando essa carreira de desenho com as 3 carreiras em linha reta. Pode intercalar quantas vezes você quiser, fazendo o trabalho da largura que você preferir. Então, essa foi nossa aula de hoje, o modelo da técnica japonesa Kojin para barrados e pano de prato. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas e também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Todo sábado, 1h da tarde, tem uma aula nova. São sempre técnicas, modelos diferentes. Estou sempre pesquisando modelos novos para trazer aqui para vocês. Tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.